Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês do 8º ano. Nessa aula a gente vai falar sobre o pioneirismo em inglês e as máquinas, tudo isso envolvendo o contexto da Revolução Industrial. Então a gente vai ver como é que inicia-se a Revolução Industrial. Estamos aqui, nessa aula com a nossa intérprete, a Jéssica, que vai acompanhar a gente todo esse tempo. Vamos lá? Vamos ver então quais são os objetivos, por que a gente está estudando então sobre esse pioneirismo em inglês e sobre as máquinas na Revolução Industrial. O objetivo é identificar as principais características da Revolução Industrial, ou seja, é para a gente tentar ver o que leva essa Revolução Industrial a acontecer, qual é a importância dela, como ela vai ser relevante, não só para o momento em que ela vai ser construída e iniciada, mas para os nossos dias atuais, né? Perguntas: tênis, celular, TV, videogame, calça jeans, gente, todas as coisas, olha só, olha ao redor de vocês, quantas coisas nós temos, industrializadas ao nosso redor, Você já pensou, de onde vêm esses produtos, como eles são produzidos, por quem eles são feitos? E também, você tem ideia de onde e quando teria surgido a primeira máquina, as primeiras indústrias do mundo? É sobre isso que a gente vai falar, Esses produtos, como TV, celular, o videogame, todas essas coisas que nós temos, eles são produtos gerados por um processo de industrialização e atualmente eles são produzidos com uma alta tecnologia. Também a gente tem que pensar o seguinte, que essas primeiras máquinas e o surgimento dessa indústria que vai acabar culminando nessa alta tecnologia que nós vivemos hoje, ela vai ali conviver entre os séculos 16, 17, 18 na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra ela vai vivenciar inúmeros fatores econômicos, sociais e políticos que vão acabar colocando ela como a grande pioneira. Ser a grande pioneira é ser a primeira, a que se destaca inicialmente dentro da produção industrial. As máquinas, elas provocaram uma revolução na humanidade. Quando a gente está falando da Revolução Industrial, quando nós falamos de revolução, nós estamos falando de mudança, de transformação. E as máquinas e as indústrias, a produção industrial, ela vai transformar a sociedade, não só a sociedade inglesa, a sociedade do mundo todo, A partir do momento que a sua existência foi constatada, ocorre uma transformação sem precedentes no modo de produzir. A produção vai ser totalmente diferenciada e a cada dia nós vamos ver que através da alta tecnologia a produção industrial ela vai ganhando novas maneiras de ser feita. A gente vai ver que a maneira de se trabalhar, a contagem do tempo, o modo como o trabalhador ele é visto e encarado e como ele próprio encara a vida dele no meio do trabalho vai ser diferenciada. A maneira de viver e de pensar, de como nós pensamos, está totalmente atrelada a essas transformações que a Revolução Industrial trouxeram para a gente, E aí eu pergunto para vocês, você consegue imaginar o seu mundo, sem as máquinas? Será que como seria o nosso mundo, o seu mundo sem as máquinas? Como seria o nosso comportamento? Como seria o nosso dia a dia? Como seria o nosso cotidiano? Como as coisas aconteceriam sem as máquinas, sem essa grande revolução industrial? Na base de todo o desenvolvimento industrial que a gente vai ver, que vai começar a surgir ali na Inglaterra, nós vamos ver, iniciado principalmente no século XVIII, estava o avanço das ciências. A indústria e a ciência, eles trabalhavam juntos, gente. E olha só, são as pesquisas, que vão sendo desenvolvidas que vão acabar sendo as que vão possibilitar o desenvolvimento de equipamentos. Então, nós vamos ver que a biologia, a medicina, nós
vamos ver que inúmeras ciências, a química, ela vai acompanhar o desenvolvimento industrial, ele é necessário para o desenvolvimento industrial, né? No encontro da indústria com a ciência é que percebemos as soluções e a esperança em um mundo melhor. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês do Edward Jenner, que era inglês, e ele foi um pesquisador, o criador da vacina, da primeira vacina que existiu contra a varíola no ano de 1789. Olha só, a ciência a favor do desenvolvimento industrial e o desenvolvimento industrial necessitando desse desenvolvimento da ciência. Mudanças no modo de produção. Todo o processo de transformação da organização social e econômica ocorrido na Inglaterra no século XVIII vai ser chamado de Revolução Industrial. E olha só, a Revolução Industrial, ela acontece, então, ela vai ocorrer inicialmente na Inglaterra, porque esse país ele reunia condições sociais, econômicas, políticas e até condições, naquele momento, tecnológicas favoráveis. Temos aqui a nossa atividade. Leiam aí com atenção essa atividade discursiva e daí a gente já volta daqui a alguns minutos para ver qual é a resposta correta. E aí, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta dessa atividade? A pergunta era a seguinte: onde e quando teria iniciado a Revolução Industrial? E a resposta é a seguinte: a Revolução Industrial ocorreu inicialmente na Inglaterra durante o século XVIII.
ocorreu em um território britânico porque esse país reunia condições sociais, econômicas, políticas e tecnológicas favoráveis para o desenvolvimento industrial. E agora, a gente vai ver o seguinte, que ao longo da história, de toda a história da humanidade, existiram vários modelos, várias formas de produção e de transformação das matérias-primas. As matérias-primas são aquelas que são retiradas da natureza e vão sofrer uma transformação. Mas a gente vai ver que essa transformação das matérias-primas, ela vai acabar pegando um modelo bem diferenciado durante a Revolução Industrial. Temos aqui 3 modelos que nós vamos falar: o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. Começamos falando sobre o artesanato. O artesanato, ele é um trabalho feito à mão, é um trabalho manual e ele vai acabar utilizando das mais diversas matérias-primas, Geralmente, o artesão, ele trabalha em sua própria oficina, que normalmente vai ser na casa desse artesão. O artesão, ele era o dono do seu trabalho, o dono do seu produto e das ferramentas e da matéria-prima. O trabalho artesanal, ele é um trabalho que ele era o existente naquele momento e muitas vezes ele poderia demorar muito tempo. Vamos pensar na confecção de um sapato durante esse momento inicial, então, de séculos atrás. O sapateiro que realizava um trabalho artesanal, ele ia em busca da matéria-prima, que era o couro, ele ia fazer um trabalho, ele ia tratar o couro, ele ia tirar medidas do sapato, ele depois dessas medidas, ele ia ver o molde, ver se tudo estava adequado, ia ver se estava tudo certo e daí ele ia fazer a confecção do sapato. Os pares de sapato desse sapateiro, de séculos atrás, que trabalhava artesanalmente, levavam às vezes meses para serem concluídos. E daí a gente pega e também tem que pensar, será que esses trabalhos artesanais eles ainda existem, mesmo tendo um trabalho tão demorado para eles acontecerem? E você conhece algum artesão? A gente tem que pensar que os trabalhos artesanais, eles se mantêm. Nós vamos ter uma série de produtos que são feitos artesanalmente. Não só produtos, a gente vai ter roupas, vamos ter crochê, vamos ter vários adornos, enfeites que são feitos, decorações para casa, que são feitos através de um trabalho artesanal. Muitas vezes o trabalho artesanal, por ele ter uma demanda que necessita de um tempo maior, muitas vezes um trabalho artesanal ele pode até custar mais do que um trabalho feito através de uma produção industrial. Aqui nós temos uma imagem de uma bordadeira, ela fazendo aqui, bordando um tricô, fazendo um crochê, e a gente vê que isso é um trabalho artesanal. A manufatura, gente, ele é um trabalho que ele vai ser realizado com o uso de máquinas manuais. Então, a gente já vai ter a introdução aí de máquinas, mas essas máquinas, elas só vão conseguir movimentar suas engrenagens através da força, então, humana, do uso manual, A produção, em sua grande maioria desses trabalhos de manufatura, eles eram feitos nas oficinas. Essas oficinas, muitas vezes, elas tinham um proprietário, que já era, então, um determinado indivíduo que contratava algumas pessoas para trabalhar nessas oficinas. As manufaturas, é nelas que vão começar o início do processo de divisão e especialização do trabalho. Mas como assim? Isso já não acontecia? De certa maneira, isso já acontecia, os grupos em alguns trabalhos já eram determinados quem ia plantar, quem ia fazer a colheita, mas aqui a gente vai ver uma divisão do trabalho diferenciada. Os indivíduos que vão apenas apertar uma determinada alavanca da máquina. Daí a gente vai ver que aqui também vai ter a especialização do trabalho. Alguns grupos de pessoas vão ser os responsáveis por fazer apenas um trabalho dentro daquela oficina, dentro dessa manufatura. Quase todas as manufaturas, elas pertenciam a um empregador, que eram os donos das oficinas, e eles já mantinham trabalhadores assalariados. Também o modo como o trabalho passa a ser organizado vai ser importante para a gente pensar para esse início desse processo da Revolução Industrial.
Temos aqui um quiz, leiam com atenção, hein, gente? E a gente já volta para ver qual é a resposta, né, que é a correta. E aí, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta do nosso quiz, mas antes a gente vai ler, né? Vamos ver o que estava se pedindo aqui. Sobre a produção de manufatura, indique a alternativa que não corresponde ao seu processo. Então, que não corresponderia ao processo de manufatura. Letra A, o trabalho realizado com o uso de máquinas manuais. Letra B, o processo de divisão e especialização do trabalho. Letra C, a produção era realizada em fábricas. Letra D, a produção era realizada em oficinas. E a resposta, né, correta da alternativa, que então não tem a ver com a produção da manufatura, é a letra C. A produção era realizada em fábricas. Mas por que está incorreto? Né? Por que não faz parte? Porque a gente vai ver agora aonde é que as fábricas vão começar a existir dentro da produção, que é a produção que nós chamamos de maquinofatura. É na maquinofatura que vai surgir o processo, é onde vão surgir as fábricas, as primeiras fábricas, né, vão começar a existir. Também a gente vai ver que a utilização das máquinas em substituição às ferramentas e muitas vezes até o próprio trabalho humano vão começar a acontecer nesse processo de maquinofatura. Né? O trabalhador, ele não é o dono dos meios de produção nesse processo de maquinofatura. Ele vai trabalhar para alguém. Em geral, ele tem um patrão, uma pessoa que então, além de ser a pessoa que contrata ele para trabalhar nessa fábrica, o trabalhador, ele também vai ser também denominado com um outro nome. O trabalhador, ele vai começar a ser chamado de operário dentro desse processo de maquinofatura. E o dono, né, dos meios de produção, ele vai pagar o salário para esse trabalhador operário e ele também é o proprietário das máquinas dentro da fábrica que são dele. A burguesia vai ser quem vai controlar os meios de produção, ou seja, são os burgueses que vão ser os proprietários, os donos, os patrões dessas fábricas e os donos das máquinas. São eles quem pagam o trabalhador, o operário. Né? Será que as primeiras fábricas, elas eram muito diferentes das fábricas do nosso tempo? Aqui eu trouxe uma imagem, que essa imagem ela já é de uma fábrica do século XIX, já havia se passado ali algumas décadas após o início da primeira Revolução Industrial, mas a gente vê que ela é bem diferente de como a gente imagina uma fábrica no nosso tempo atual. Uma fábrica no nosso tempo atual, ela é dominada por tecnologias, existem equipamentos de segurança, iluminação, existe todo um trabalho que tem que ser organizado para a segurança do trabalhador. A gente vê aqui que então, além de pouca iluminação, né, pouca segurança a esses trabalhadores, ela era bastante movimentada, né? Mudanças no modo de produção. O processo de maquinofatura ele vai provocar mudanças na forma de produzir,
Por quê? Porque diferente daquele trabalho artesanal, a maquinofatura você vai ter uma produção muito maior. Aquele sapato em que o sapateiro no trabalho artesanal levava muito tempo para realizar, dentro da maquinofatura ele vai ser realizado em uma escala maior. Você vai ter muitos mais pares de sapatos, né, sendo produzidos. E ele também vai acabar mudando, né, através dessa forma de produzir, a quantidade de materiais que vão ter que ser transportados, vão ter que ser comercializados, o comércio vai ser diferenciado também, né, dessas mercadorias. Vai ocorrer na sociedade profundas alterações na maneira de viver, na maneira de trabalhar que as pessoas vão ter. O tempo vai começar a ser contado de uma maneira diferenciada, inclusive as pessoas vão começar a olhar para o seu relógio e para o tempo de uma maneira diferente. Temos aqui o nosso quiz, quero que leiam novamente com bastante atenção e a gente já vai voltar para ver qual é a resposta correta. Oi pessoal, agora vamos ver, né, se vocês acertaram esse quiz, vamos ler ele, né? Sobre a produção de maquinofatura, indique a letra que não corresponde ao seu processo. Letra A, processo que surgem as fábricas. Letra B, o trabalhador não é o dono dos meios de produção. Letra C, os trabalhadores possuem participação nos lucros da fábrica. E letra D, a burguesia controla os meios de produção. Então, olha só, né, eu quero que vocês me indiquem, né, a letra que não corresponde à produção de maquinofatura. E a letra que não corresponde é a letra C. Os trabalhadores possuem participação nos lucros da fábrica. Nossa retomada, o que nós vimos nessa aula, né? Bom, a gente viu que a Revolução Industrial, ela teve seu início na Inglaterra, ali, principalmente durante o século XVIII. E é nessa Revolução Industrial que nós vamos ver uma série de transformações econômicas, sociais, políticas, né, que vão acabar transformando não só a Inglaterra, vão transformar o mundo todo. Nesse período, a gente vai ter um dos modelos de produção sendo que vai simbolizar toda essa revolução industrial, mas a gente vai falou aqui nessa aula sobre outros 3 modelos de transformação de matéria-prima. O primeiro é o artesanato, onde o trabalho todo ele era feito à mão e o artesão ele era o dono do seu trabalho, o dono da sua produção. O trabalho artesanal ele existiu durante muito tempo, né, e ele permanece ainda hoje com alguns trabalhos específicos artesanais. A manufatura é o uso de máquinas manuais, então ainda já existia um mecanismo, né, de máquina, mas ele necessitava do uso do homem para manipular aquela máquina. Vai ser principalmente realizado em oficinas. E por último, mas não menos importante, o que vai acelerar o processo da Revolução Industrial, a gente vai ter a maquinofatura, que vai ser realizado nas primeiras fábricas, utilizando as primeiras máquinas. Nós vamos ver que é nesse momento que vai surgir um novo tipo de trabalhador, que é o operário, e esse operário ele vai trabalhar para o seu patrão, que em sua maioria faz parte de um grupo social chamado a burguesia. Essa foi a nossa aula e até a próxima, pessoal!